Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na Polônia, esse formidável país de ancestralidade do nosso pai Tadeu, e continuamos em Lublin, essa linda cidade a menos de 90 quilômetros, na verdade a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, tá? Que está aqui no leste da Polônia, uma cidade pitoresca. Estou mostrando a vocês mais uma vez paragens do centro histórico de Lublin, e isso depois de nós termos, no vídeo anterior das viagens de Vassoler, depois de nós termos ido para Majdanek, o terrível, o odiento campo de concentração e extermínio nazista de Majdanek, aqui em Lublin, a 3 quilômetros aqui do centro histórico de Lublin. Comigo aqui, nós temos a Larissa. Bom dia, Larissa. Olá, bom dia, pessoal. Pessoal, Triste, porque hoje é meu último dia aqui de passeio com meu irmão. Exatamente. Então, hoje, a Larissa que vem singrando as viagens dos irmãos Vassoler, desde Vilnius, na Lituânia. Eu tinha começado a viagem na Estônia e o nosso querido Carlos Gorjal participou comigo na Estônia do périplo das viagens de Vassoler. Depois estive na Letônia e a Larissa entrou aqui nas viagens de Vassoler, dos irmãos Vassoler, na Lituânia. Fomos a Vilnius, vamos retraçar o caminho aí. Fomos a Vilnius, a Trakai e a Kaunas, na Lituânia. 3. E aqui na Polônia fomos a Varsóvia, fomos a Gdansk, a Toruń, a Poznan, a Wrocław e agora a Vilnius. Foram a Vilnius, não, desculpem, a Lublin. 5 cidades aqui na Polônia. 6? Peraí, Varsóvia, Gdansk, Toruń, Poznan, Wrocław, 6 com Lublin. 9 cidades que nós singramos. Lari, a impressão é de que a sua chegada aqui ao leste europeu, primeiramente a Lituânia, começou há um mês, não? São duas coisas contraditórias, porque o mês passou muito rápido e Vilnius, que foi a primeira cidade, parece que foi há um tempo atrás que aconteceu tanta coisa, né? Exato. E assim, gente, é uma coisa, quem já leu aqui o belíssimo romance do escritor alemão Thomas Mann, A Montanha Mágica, sabe que existe aqui um desdobramento do tempo como espaço e do espaço como tempo prolongado, de modo que no nosso cotidiano, gente, nós pouca coisa fazemos de diferente, né? Então os dias se parecem entre si. Como os dias das viagens são radicalmente diferentes uns dos outros, de fato, essa experiência desdobra radicalmente o tempo em espaço e o espaço em tempo, de modo que parece que passou muita... Sabe o que eu comparo? Parece que passou muita coisa. E passou de fato, mas parece que passou muito mais tempo do que de fato transcorreu. Eu comparo essa experiência da viagem com... Vamos fazer uma comparação que a princípio vai parecer esdrúxula. Com o intestino grosso. Vai falar, como assim? Como assim? Gente, o intestino grosso é enorme. A Larissa sabe muito bem disso, porque estudou fisiologia e tudo mais. O intestino grosso, ele tem ramificações, ele tem um prolongamento enorme. Só que ele está compactado, né, e se desdobrando sobre si mesmo num local pequeno. Então o intestino grosso, ele é gigantesco, mas ele está compactado aqui na nossa barriga, no local, bom, pode ser maior, pode ser menor, mas em geral um local pequeno. Então, opa, vamos passar para cá. Então, gente, tá chegando um carro aqui. Então, eu digo que as viagens, elas são parecidas com essa lógica de ter um grande desdobramento espacial compactado num local temporal pequeno. Quer dizer, a Larissa chegou aqui há um mês, né? Por isso que o mês passou rápido, é o intestino compactado. Ele está compactado. O tempo parece que faz um tempão, porque você estica. Exato. Nós vivemos. Gente, esses vídeos, até falo para Larissa, além de compartilhar
essas viagens de Vassoler com vocês, espectadores aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, vai chegar um dia na minha vida mais velho, né, em que eu vou começar, agora eu vou viajar comigo mesmo pelo canal. E eu vou revisitar esses vídeos das viagens de Vassoler. De vez em quando eu faço isso, mas eu vou revisitar. E aí eu vou desdobrar essas muitas conversas, discussões, tomadas, arquiteturas, castelos, museus, pontes, rios, oceanos, templos, sinagogas, mesquitas, igrejas católicas, ortodoxas, protestantes, tudo que a gente já viu por aqui. Então é isso, quer dizer, a Larissa, vamos aproveitar a nossa querida Larissa, que estará pela última vez neste périplo das viagens de Vassoler no leste europeu. Será o último vídeo. Se Deus quiser, aí mais para o fim desse ano estará de volta, estaremos de novo. Voltarei. A Larissa estará de volta para fazermos mais vídeos aqui das viagens de Vassoler. Onde não sabemos, isso deixaremos aberto, podemos planejar e tudo mais. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso périplo então. Vocês já passaram por aqui comigo, isso foi no primeiro vídeo de Lublin, aqui nas viagens de Vassoler. Esse aqui é o portão trinitário, a igreja de São João Batista, belíssima, tá aqui atrás desse portão. E na verdade a gente quer mostrar para vocês, ó, ou gostaria de mostrar, né? Porque ó, olha a quantidade de neve que se acumulou. Na verdade, o que é isso, gente? Não é que caiu toda essa neve neste lugar. A neve caiu aqui pela rua. E aí veio um buguinho, como se fosse um quadriciclo da prefeitura, com uma pá, e ele tirou a neve e empurrou a neve aqui para a calçada, tá? E olha que a gente tem visto vídeos, eu mandei ontem para a Larissa vídeos da Rússia. Nossa senhora, a neve tá com 5 metros de altura em alguns lugares, é um negócio muito louco. Então assim, ó, olha aqui, essa pedra aqui é uma pedra curiosa, é a famosa pedra do misfortune, que seria da infelicidade, dos desafortunados. O que acontece? O que se diz é que esse foi um local de execução na Lublin mitológica, antiga, né, histórica, e que o carrasco teria matado um condenado, né? E para dizer a vocês que na Inglaterra, até usei isso como epígrafe do meu primeiro livro, O Evangelho segundo o Talião, publicado em 2013 pela editora Universo. Olha, já se vão 13 anos da publicação do meu primeiro livro, O Evangelho segundo o Talião. Os carrascos, na Idade Média, antes de içar o machado e cortar a cabeça do coitado do condenado, falava assim: você me perdoa? Que loucura, né? Imaginar pedir o perdão em face da morte de alguém, né? Não é pedir o perdão porque mentiu, porque fez alguma picaretagem. Não, é o crime máximo, né? Chancelado pelo Estado. E um carrasco matou, ó, tá aqui, ó, pedra, tá aqui, ó, em polonês, ó, tá? E aqui tá em inglês também. A pedra ficou, infelizmente, aqui, ó, no meio da neve, então a gente não vai conseguir ver essa pedra dos desafortunados. Mas ela é assim. Ó, deixa eu mostrar. Isso, a Larissa, ó, aqui, ó. Então aqui tá a plaquinha, ó, vocês estão vendo? E a pedra, ó, olha aí, ó. Tá aí embaixo. Fica aqui na neve, a pedra é desse jeito, ó. Olha só, e vocês podem vê-la aqui. E o que se diz, ó, olha aqui, ó. Olha essa imagem da placa aqui do carrasco, ó. Então o carrasco, e é curioso, né? O carrasco ficava encapuzado. Por quê? Porque mesmo que ele matasse em nome do Estado, em nome do rei, em nome dos poderosos, poderiam ir para cima dele. Então o carrasco não podia ser identificado. Então ele ficava encapuzado. Olha aqui, ó, usava o machado, Deus que me perdoe, e ficava encapuzado. E aí, gente, consta que esse condenado, o corpo desse condenado andava aqui. É aquela história de que a Lublin tinha aspectos mal assombrados, como se fala de muitas cidades e locais, e que o corpo, a cabeça, o corpo do condenado andava por aqui, e que as pessoas que eventualmente passavam por aqui, tocavam nessa pedra, por isso não toque na pedra, tinham mau agouro na vida, tinham desespero, tinham péssima fortuna, péssimo destino. Então tá aqui, ó, nós não vamos tocar na pedra dos desafortunados, tá, ó, tá aqui para vocês o local do carrasco.
Talvez por isso que ninguém ligou de jogar neve em cima dela. Muito provavelmente. Bom, também tem outros pontos aqui com neve, mas de fato deixaram a pedra aqui, ó. O local do carrasco. Dá para tirar uma bela foto dessa placa do nosso querido carrasco aqui, ó. Não do nosso querido, não, né? Não é nosso querido. E vamos aqui, gente. Eu quero mostrar pela última vez aqui em Lublin, porque a Larissa, infelizmente, a Lari... Bom, felizmente porque completamos mais uma jornada das viagens de Vassoler. Infelizmente, claro, porque eu vou sentir saudade da nossa querida e amada Larissa. Voltará em algum momento aqui para as viagens de Vassoler, sem sombra de dúvida. Mas a Larissa zarpa amanhã de Lublin e eu também. Amanhã, pela manhã, eu tomo um ônibus aqui de Lublin com direção à belíssima e formidável cidade polonesa de Cracóvia. Essa vai ser a nova destinação aqui do Vassoler. Eu já estive em Cracóvia outras 3 vezes, será a 4ª vez minha. Assim como em Varsóvia, será a 4ª vez minha em Cracóvia. E eu mostro para vocês agora mais uma vez, ó, o prédio do tribunal e essa praça do Mercado Central. Olha que tranquilo, gente. Nós temos hoje, a Larissa até pensou, será que ainda moram pessoas aqui nesse centro histórico? Eu creio que sim, mas de fato a cidade se coagulou aqui nesse centro histórico, ó. E como que parou no tempo. Nós temos aqui a imagem, eu achei esse prédio azul formidável. Nós temos aqui de fato, ó, uma cidade mais pobre do que uma cidade do oeste da Polônia. Então a proximidade com a Alemanha, com a Europa Ocidental, traz mais investimentos para aquele local aqui. E aliás, uma coisa sobre a qual até pensei com a Larissa foi a seguinte, né? Talvez com o início da guerra na Ucrânia tenha havido poloneses que, com medo de eventuais avanços russos para a Polônia, tenham saído aqui de Lublin. Gente, a gente está a menos de 100 quilômetros, como eu já disse, da fronteira com a Ucrânia. Então, pela história de incursões da Rússia aqui na Polônia, né? Eles podem ter ficado com medo disso. Mais uma vez, ó, esse centro histórico aqui, ó, olha só, a Stara Winiarnia, que seria a vinícola velha, né? Ó, olha só, gente, que bonito local, que linda cidade aqui de Lublin, com outro estilo, um estilo que mescla, né? Aspectos czaristas, russófilos, ucranianos, com aspectos aqui poloneses. E nós agora vamos realizar aqui, ó. E eu vi a Larissa tirando fotos, olha só. Eu vi as fotos dessas estrelinhas que certamente foram colocadas pela passagem recente do Natal, né? Então tá aqui para vocês, ó, o registro dessas estrelinhas aqui singelas, olhem só. E nós agora vamos em direção ao Castelo de Lublin, né? Vamos para aquela praça, vamos caminhar aqui, ó, vamos passar pela Praça Pofarze. Ó, já até... Calma, é pra lá, não é? A praça? Não, a praça... Não? Não, a praça a gente vai descer aqui primeiro. A gente desce aqui, vai passar a praça e depois tem o portão Grodzka. Ó, é tão singelo aqui que eu memorizei do vídeo anterior das viagens de Vassoler. Então vamos lá, ó. A gente passou por tudo aqui, ó. Primeiro a gente vai descer aqui à direita. Vai ter ali, né? Isso, exatamente, ó. Então, agora sim, ó. Vamos lá. A gente desce aqui à direita. Vamos lá, gente. Para vocês, nas viagens de Vassoler, ó. Aí aqui à direita vai ter a Praça Pofarze. Nós comemos num restaurante que parecia um restaurante com vedetes, com moças e rapazes nas paredes, nas fotos que saíram. Esse restaurante aqui, ó, o Dorojka. E a Drojka em russo é carruagem, fia. Ó, é Dorojka em polonês, em russo é Drojka, que é uma carruagem, exatamente, ó. Eu vou pedir para Larissa traduzir aqui para nós, com a foto, Zacharowana Dorojka. Será que é a antiga carruagem
ou alguma coisa tradicional, carruagem, ó. Tem a drojka. Eu sei dessa palavra em russo, bom, por estudar a língua russa, mas também pelos romances do Dostoiévski, que envolviam situações em carruagens e tudo mais, ó. Então, a zacharovana, então, é alguma coisa, um adjetivo dorojka. Tá aí para vocês. Nesse restaurante, pessoal, a gente encontrou fotos da Belle Époque, conseguiu? Tá traduzindo aqui. Tá. Então vai chegar já já. E aqui, ó, especial... A Carruagem Encantada. Tá aí, ó, Carruagem Encantada. É um restaurante muito tradicional, pequenino, com um pé direito baixinho. Então, se vocês vierem aqui a Lublin, na Polônia, busquem, ó, deixa eu mostrar para vocês então, ó, esse edifício aqui, ó, a Carruagem Encantada, ó. Você sai da Praça do Mercado, toma aqui, ó, se você olhar para o carrossel, à esquerda, se olhar com as costas para o tribunal, à direita, e vem para esse restaurante cujo nome é extremamente poético, né? A Carruagem Encantada. Foi um ótimo... e olha, gente, a Polônia, como a Larissa falou em outros vídeos, e de fato, esse é um fato, a Polônia era considerada, anos atrás, um país de turismo mais barato mesmo. E era um dos poucos países aqui da Europa, talvez o único, em que o zloty era mais fraco do que o real. Eu lembro bem. Você lembra disso? Quando eu vim a primeira vez, eu achei muito barato. Só que agora não é o caso. O zloty, a moeda polonesa, está mais forte do que o real, tá? E assim, Lari, você acha que a Polônia, por exemplo, em comparação com os preços de São Paulo, eu ainda acho que um restaurante em São Paulo vai ser mais caro, em geral, do que daqui na Polônia. O que você acha? Ou a mesma coisa? Parecido, eu acho. São Paulo é uma cidade cara, né? Eu acho que tá mais ou menos equivalente. Se você comer uma entrada, um prato, tomar uma bebida, eu acho que fica mais ou menos parecido. Tá. Bom, então aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês, ó, essa é a praça. Vamos lá, ó. Eu vou levar vocês até aquela ponta pra gente preparar a visão do castelo. Então eu vou parar essa tomada. Aqui, olha que praça maravilhosa, ó. A praça em si é uma pracinha que tem esses pinheirinhos de Natal simplesmente fenomenais. Para nós das viagens de Vassoleiro, ó. Nós temos... Então, a Larissa ficou questionando e realmente... Não, Fia, mas ó, tem gente morando, ó. Olha ali, ó, nas janelas, ó. Mas olha ali, ó, tem gente, tem coisa na janela, ó. Ali naquele prédio, ó, acho que não, ó, as janelas estão quebradas. Tá, ó, mas mesmo naquele ali com a estalactite... não, para estalactite tá assim, acho que ninguém tá cuidando. Mas naquele prédio ali, por exemplo, que a gente poderia achar que tá abandonado, tem planta na entrada, ó. Então ali tem gente, não, tem gente que mora aqui sim, gente. Tem gente que mora, né? É que realmente a maior parte dos habitantes de Lublin está fora aqui, obviamente, do centro. Porque ontem nós pegamos um baita trânsito. Pois é, ontem, gente, depois que nós saímos, para vocês no vídeo anterior, né? Quando nós fomos lá, aquele horror do campo de concentração e extermínio de Majdanek. Saindo lá do campo, que fica a 3 quilômetros aqui do centro histórico, a gente pegou um baita de um trânsito, né? Aí vamos lá, ó. Então ali ao fundo, ó, vocês têm o castelo da nossa querida Lublin. Tá ali pra vocês, ó. Deixa eu... Uma pessoa que vai passar aqui agora. Então, Dzień dobry. Falou bom dia, muito bacana. Tá aqui, gente, ó. Pra vocês. Ali vocês têm, ó, o castelo aqui de Lublin. Tá aí pra vocês. Nós vamos até o castelo, vamos passar por aquela praça. Eu vou continuar a tomada já quando nós estivermos... Se bem que eu acho que para entrar no castelo, a Larissa ficou ali atrás para tomar. Para entrar no castelo, para tomar fotos. Para entrar no castelo a gente vai pegar aquele corredor. Então a gente vai descer pelo portão Grodzka e seguir aqui até o castelo. Vamos lá então, gente. E ó, lá no fundo, aqui está o horizonte do castelo e lá no fundo a gente tem alguns edifícios socialistas coloridos que estão postos ali no horizonte. Continuemos aqui, viagem de Vassoleiro em direção
ao Castelo de Lublin, formidável, para nós coroarmos o nosso périplo com a Larissa pela Polônia, com esse formidável castelo, que tem a prisão, que foi aproveitada inclusive pelos criminosos da Gestapo, para prender membros dos partisãs poloneses da resistência à ocupação nazista da Polônia. Eles eram colocados na prisão aqui do castelo. E como nós vimos lá em Majdanek, o NKVD stalinista utilizou barracões do campo para prisões de oficiais e soldados alemães. Continuemos aqui, viagens de Vassoler, no coração de Lublin, Polônia, o castelo. O que é a Larissa? Larissa, tá? A gente vai, ó, a luz tá lá, ó, a luz eterna da Segunda Guerra, do único poste de iluminação da época que ficou em pé, que é realmente contemporâneo da Segunda Guerra, que sobreviveu à Segunda Guerra, tá ali. Vamos lá, viagens de Vassoler aqui em Lublin. Continuemos. Ó, pessoal, uma brincadeira aqui com vocês, ó. Tá essa neve, gente. Tá parecendo um tapete aqui pra vocês, olha só, com essas arvrinhas de Natal. Vamos agora aqui, ó, olha só. Tô deixando as pegadas, ó. Porque essa neve tá intacta, ó. Olha só, gente. Ela tá intacta, incólume. Vão caminhando comigo, ó. Depois eu vou mostrar o resultado dos rastros aqui na neve, ó. Olhem só. Vamos caminhar aqui. E as arvrinhas, ó. Olha as pegadas do Vassoler, ó. Calçado 42, ó, do Vassoler. Tá aqui, ó, as pegadas na neve. Vamos lá, vamos pro castelo? Venham conosco. Lublin, Polônia, viagens de Vassoler. Então, gente, ó, aqui tá o portão Grodzka, que nos liga aqui até essa parte que abre para o bairro judaico aqui em Lublin. E agora vocês vão caminhando conosco em direção ao castelo. Então vamos lá. Olha, tem esse belíssimo descampado aqui, todo tomado de neve, que as pessoas vão percorrendo como se estivessem cansadas, como se estivessem andando em câmera lenta aqui na neve. E andam mesmo mais devagar, porque a neve retém, gente. Ó, a neve é muito bonita para quem tá vendo, mas quando ela se acumula, para você andar e ela fica mais consistente, ela retém o movimento. Para quem nunca esteve perto de neve, mas quer saber qual a sensação de andar com uma neve acumulada, é o mesmo que andar em praia não aterrada, em praia de areia fofa. Retém o movimento, é bem mais difícil você conseguir caminhar, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aí a Lublin, que sai aqui do centro histórico, ó, já mais movimentada. E vamos lá. Aqui a gente vai para o Museu do Castelo aqui de Lublin. Esse museu que tem uma capela renascentista formidável, que eu tô louco para visitar. Tenho certeza de que a gente vai ficar maravilhado. Olha, um outro estilo, Larissa. Vejam como... Ai, olha que imagem linda que nós temos aqui, pessoal, dessa Lublin. Aqui, ó. Desse lado a gente tem uma imagem da Lublin histórica simplesmente formidável, ó. Olha aqui, os predinhos coloridos. Ali a praça é Fofarze, o Pofarze, ali, ó, a pracinha. Aqui a Lublin histórica para nós. Linda imagem, linda foto. Dá para tirar daqui, ó. Uma linda imagem. E assim, nós vimos os castelos, nós vimos o castelo em Varsóvia, nós vimos... Gente, não tem nada a ver com o padrão castelar do oeste da Polônia. Então nós estamos aqui numa outra... E não tem a ver também, eu diria a vocês, com o padrão bizantino russo, tá? É algo muito peculiar que eu nunca vi. Então eu tô tentando compreender aqui essa muralha do castelo, ó. Vejam só. E vamos lá. Vamos entrar aqui nesse castelo, nesse que é o nosso último dia das viagens de Vassoler, o último dia da querida Larissa aqui conosco, neste périplo. Depois ela volta mais pra frente, se Deus quiser. Tá aqui, ó. E olha,
A Larissa e eu, a Larissa já participou das viagens de Vassoleira aqui em Portugal. Depois nós fizemos outro périplo pela Europa do Leste. Aí a Larissa foi comigo depois para o Japão. E agora aqui para Lituânia e para Polônia. Então vamos lá, ó. Vamos chegando aqui, ó, a esse museu, tirar umas belas fotos do museu. Tem um pórtico aqui. Vamos passar, logo já vai ter, creio eu, a bilheteria, ó. Pra vocês. Tá tudo em polonês, ó. Tá falando do Pilsudski aqui, ó, do militar que foi responsável por vitórias contra os bolcheviques e tinha a ideia da Polônia grande, ó. Olhem só, gente. Aqui a gente entra no museu e na capela do castelo, mas a gente vai depois. Primeiro, ó, nós vamos ter acesso ao pátio externo. Então, para quem quer ter acesso ao pátio externo desse castelo, ó, o acesso ao pátio externo é aberto. Olha lá, Lari, ó, a entrada do museu é essa aí. Depois a gente passa por lá. Então, olha aqui o poço. Para quem, gente, cresceu em cidade, como eu e como a Larissa, a gente não tem experiência com poço. Mas a nossa mãe, Marineusa, cresceu no interior de São Paulo. Então ela falava sempre do medo que ela tinha de poço. Olha a roda que colocaram aqui, ó. Enorme. Eu imagino o tamanho do balde d'água. Fecharam o poço, ó, com essa grade, porque muita gente caía em poço. Aqui, ó. E minha mãe falava sempre de cobertinha seca-poço. Isso é uma expressão que vem da minha mãe. Eu só ouvi, nem a minha avó Antônia ouvi dizer coberta seca-poço, que era uma coberta fininha, que não protegia do frio, e ela usava essa expressão da coberta seca-poço, né? E tá aqui o poço, ó, do castelo. Essa torre de observação, olha que coisa formidável. Essa torre já parece mais com a Polônia tradicional, né, dos castelos poloneses, e assim como essa igreja que nós estamos vendo aqui, ó. Vamos ver se vai ser possível entrar. Esse é olha, gente, o tapetinho de neve aqui. Esse caminho, obviamente, foi aberto entre a neve, olha só. Essa torre de observação, e vocês viram, né? Mais uma vez, esse castelo está colocado numa colina e é possível ter uma visão toda sobrelevada aí de Lublin, a partir das torres do castelo. Vamos ver se aquela igreja está aberta, ó, para mostrar a vocês aqui nas viagens de Vassoleira. Olhem só, gente. Vamos lá. Pega esses atalhozinhos aqui, ó. Deve estar aberto. Eles não têm. Vamos usar a dedução lógica mais elementar, né? Se bem que, ó, eu ia falar aqui, eles abriram um caminho para essa porta, porque os funcionários do museu trabalham aqui. Mas, ó, eu acho que não vai estar aberto, não. Senão eles teriam aberto o caminho por aqui, ó. Né, ó. Vou tentar descer essa escada, mas eu creio que essa porta vai estar fechada, ó. Vamos lá. Creio eu. Muito provavelmente vai estar fechada. Tá fechada, gente. Para vocês aqui. Então a gente vai ter que entrar no museu. Nós só temos acesso a esse pátio externo, ó. Aí depois, quem quiser percorrer as alamedas do castelo, o tamanho dessa uma obra aqui. Deixa eu ver se a gente tem boas imagens daqui do portão. Vamos lá. Tá aqui, gente, ó. Pra vocês nas viagens de Vassoleira, ó. Aí, pessoal. Aí tem estação. Pode ser até estação de ônibus aqui. Lari, será que essa aqui é a estação de ônibus? Parece que é a estação ali, ó, atrás dessas árvores. Essa é a visão que vocês estão tendo. Eu vou mostrando a vocês aqui. Aí, pessoal, o pátio do castelo é pequeno. Aqui é a parte a que nós temos acesso. Então vamos lá, vamos entrar nesse museu para nós termos acesso não só ao acervo
mas sobretudo a capela do castelo. Isso é o que nós queremos ver aqui nas viagens de Vassoler. E aí a gente tem acesso a dependências, eventualmente a quartos e salas de jantar, almoço do rei aqui, do antigo mandatário em Lublin. Lembrando, né, havia uma prisão aqui dentro do castelo e os nazistas, a Gestapo, a SS, utilizaram essa prisão para prisioneiros políticos poloneses, aqueles que se contrapunham à dominação nazista da Polônia. Continuemos aqui nas viagens de Vassoler, no coração do castelo de Lublin. Olha, gente, fazia muito tempo aqui nas viagens de Vassoler que vocês não me viam só com camiseta, né? A última vez que vocês me viram com camiseta, tô tentando me lembrar, foi no Camboja ou no Laos. Quando eu estava ali na Ásia, estava fazendo o Sudeste Asiático e estava fazendo um calor desgramado, né? Tava fazendo muito calor. Então, aqui para entrar no museu do nosso querido castelo de Lublin, foi preciso tirar a jaqueta, deixar ali num almoxarifado, num garde-robe, como se diz ali, inclusive na Rússia. E a gente vai entrar agora na Santíssima Capela, né? Capela linda que é aqui no castelo. Eu quero mostrar a vocês, antes de mais nada, esse belíssimo quadro, tá aqui, ó, para vocês, que é a festa do rei Herodes. Isso aqui é totalmente histórico para os evangélicos, para os evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. O que vocês têm aqui, ó? Herodes, gente, era o rei judaico à época em que nasceu Jesus Cristo, na época em que vivia Jesus Cristo, né? E aí o que se deu? João Batista era um eremita, vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhotos, era eremita, e profetizando a vinda do Messias, na tradição judaica, né? O Messias é o libertador do povo judeu de qualquer jugo, tá? Na tradição judaica. Profetizando a vinda do Messias, mas no caso de João Batista, a vinda do próprio Jesus Cristo, ele era tido muitas vezes como um fanático, como louco, mas quando Jesus Cristo foi ao Rio Jordão, onde ele fazia batismos, João Batista reconheceu de pronto Jesus Cristo e disse que Jesus é que tinha que batizar João Batista e não o contrário. Vejam só. E aí o que acontece? Como Herodes estava preocupado com essa profecia de que o Messias teria nascido e, portanto, na tradição judaica, o Messias era o libertador do povo judeu e poderia se tornar o governante dos judeus, Herodes mandou matar crianças de até 3 anos, se eu não me engano. Isso já havia acontecido no Velho Testamento, quando ali o rei egípcio havia mandado matar crianças judaicas de até 3 anos para evitar um libertador judeu que acabasse com o jugo egípcio dos judeus, que não estava no interesse exploratório do faraó. O que aconteceu? O Herodes se tornou animoso com João Batista, e aqui, ó, deixa eu sair da luz aqui para vocês poderem ver melhor, ó. Nesse quadro maravilhoso, que tem essa dimensão barroca do jogo de claro e escuro, a gente tem o Herodes olhando fixamente para a cabeça do João Batista depositada numa bandeja. Houve uma tensão de que o João Batista teria renegado, né, o Herodes, a dominação do Herodes e da própria rainha, e aí se diz que a rainha teve um capricho de pedir para o Herodes a cabeça do João Batista. Mas vejam, não se trata apenas de um capricho da rainha ou de uma demanda alheia da rainha, mas sim de uma disputa que o Herodes interpretava não apenas como religiosa, mas como política. Então aqui, ó, o que nós temos nesse quadro do Rubens? Nossa Senhora, gente, é um grande renascentista, o pintor Rubens. Ele pinta aqui um tema religioso, ó, um quadro do século XVII, esse festim do Herodes. E reparem
como acontece também com o Rembrandt, o grande pintor. O Rembrandt é um pintor holandês que tem gente que chama de Rembrandt, o afrancesando, mas ele é Rembrandt. Nós temos, como no Rembrandt e como no Rafael, renascentista, uma figura de uma personagem do quadro olhando para o espectador, que é esse rapazola aqui, ó, esse pequenininho, essa criança, que está aqui justamente no meio da mesa, dividindo aqueles que estão coagulados, confabulando, mais distantes do rei, e o rei ali na ponta da mesa. Então tá aqui o quadro do Rubens, maravilhoso. E detalhe, né, gente? Quando a gente fala de antigas monarquias, e até hoje que saem empresas, quando você tem a mesa corporativa, as pessoas que estão mais próximas do mandatário, no caso aqui o rei Herodes, têm mais ascendência sobre o poder, e as pessoas que estão mais distantes, menos ascendência. Então tá aqui para vocês, ó. Olhem só, a rainha, e agora a gente vai subir. É um belo quadro, né? Ó, aqui tá, e aqui, olha que interessante, aqui no quadro, ó, então o número 2, ó, é o rei Herodes, o João Batista tá aqui, ó, a cabeça do João Batista, e número 5, ó, é a Salomé, filha do Herodes, na verdade a filha, né? Mas nós temos também, ó, inspirados, né, pelos renascentistas, algumas figuras renascentistas, como Michelangelo, o Leonardo da Vinci, que foram representados no quadro. Como o próprio Rafael fizera na Escola de Atenas, no seu afresco, representando Platão como Leonardo da Vinci, como mestre máximo do pensamento antigo, representando o mestre da Renascença. Olhem só, gente, quadros formidáveis aqui da Renascença. O que nós temos aqui, ó? Uma maquete do castelo, vejam só, para vocês. Então a torre, ó, nós tivemos acesso a esse pátio. O castelo antes era todo murado, né? Havia as casinhas dos aldeões e o conjunto para a nobreza, né? Então vamos lá, ó. Aqui nós temos o museu com acervo do castelo. Olha que imagem formidável, pessoal. Meu Deus do céu. Esse é um quadro. Não está falando o nome do artista em inglês, mas ó, nós temos a Santa Ceia aqui de Jesus Cristo. E é curioso, né? Porque a Santa Ceia do Da Vinci é representada com todos os apóstolos sentados de um só lado da mesa. Aqui eles trouxeram 4 apóstolos, ó, para este lado, né? E aqui a figura de Jesus Cristo, ó, com Maria, vejam só, aos pés, chorando. Maria, na verdade, aqui, Maria Madalena, mais jovem, a mãe de Jesus, Maria, chorando aos pés do falecido, do crucificado. Vamos lá, então, ó. São belíssimas imagens para nós das viagens de Vassouleur, e a gente vai entrar agora na capela para vocês. The chapel? No. That way. Straight ahead. Ok. Então a gente vai agora para a capela. Ó. Tem uma linha do tempo aqui eventualmente do museu. Ó. Vamos caminhando com o Vassouleur aqui. A gente vai em direção a esse. Olha só. Aqui nós temos, tem até uma dimensão que lembra um pouco, justamente, né? Eu estava vendo esses detalhes. Olha aqui, ó. Na carruagem encantada, nós víamos fotos de vedetes parecidas, assim, com o cabelo todo penteado. Foto aqui, e a gente está falando, ó, são retratos poloneses, mas que dialogam com o futurismo italiano. Traços quadrados, geométricos, depois um diálogo ali até com o realismo socialista, com o brutalismo, o geometrismo. Está aqui para vocês, ó. Vamos lá, gente, vamos buscar a nossa querida capela. Ó. Nossa, essa figura é muito do futurismo italiano, né? Essa representação do expressionismo, do futurismo também, ó. São imagens fortes. E agora a gente vai até essa capela do castelo, que eu quero mostrar muito aqui.
Para vocês. Vamos lá, gente. Nossa, que belíssimas. Olha aqui, imagens sacras, ó. Maria, o menino Jesus. Bem distintas essas imagens, né? Das tradicionais representações católicas. E aqui, figurações aqui de Jesus Cristo, olhem que bonitas. Esculturas, creio eu que madeira. Gente, eu tenho verdadeira fascinação por arte sacra. E o Brasil, né, com as suas igrejas das Minas Gerais, de Salvador, espraiadas pelo Brasil, sim, igrejas formidáveis de Salvador, também nas cidades históricas de Minas Gerais. Olhem só, vou mostrar mais a vocês aqui, ó. São multifacetadas, olhem. Imagens em que o Cristo foi representado com a cabeça tombada, ó, agônico. Vejam, várias representações de Jesus, bonitas. Olha aqui, ó. Para vocês, representações inusitadas, inclusive, mais coloridas. Vamos lá. Vamos chegar aqui à capela, essa figura histórica de Jesus Cristo, ó. E aqui, mais uma vez, ó, aqui, com o castelo de Lublin atrás, como que abençoando, nós temos o Morro da Caveira, a figura de Cristo toda ensanguentada, chagada pela crucificação, e a serpente, a junção do Novo com o Velho Testamento, né? Vamos lá, gente. Para vocês aqui, in the chapel. A gente vai para a capela, a gente passa por... Aqui já uma arte que a gente... Olha que coisa interessante, né? O que esses quadros mais impressionistas fazem? Quadros até num diálogo van Goghiano, radicalizando até questões construídas do Van Gogh. Aqui é o Zenon Kononowicz, um polonês, né? Quando a gente olha mais de longe essa pintura, nós até conseguimos discernir figurações de uma paisagem. Mas quando nos aproximamos, a pintura nos conclama a perceber que esse quadro é um construto, é uma construção artística. Isso significa o que na tradição artística? Quando o René Magritte, o artista belga, ele disse, desenhando um cachimbo, ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo? Parecia um contrassenso. Mas se ele desenhou um cachimbo, por que ele está dizendo que isso não é um cachimbo? Porque o que ele está dizendo é que a obra de arte é um recorte, é uma construção em cima da realidade, em diálogo com a realidade, em diálogo com a própria imaginação, que obviamente não se confunde com a realidade. Por mais que, quando eu estive lá no Museum of Modern Art, o MoMA, em Nova York, eu tenha visto uma cena que me pareceu super interessante, de uma mãe que estava perto de um quadro de uma natureza morta, do Paul Cézanne, esse grande artista francês, se eu não me engano, da cidade ali de Avignon, que nós visitamos, no sul da França. E a maçã desenhada na natureza morta era mais bonita que uma maçã real. E a criancinha esticou os braços para pegar a maçã do quadro. E o guarda chegou perto da mãe com a criança e falou, minha senhora, a criança não pode tocar o quadro. Ele falou, mas o meu filho não quer tocar o quadro, ele quer comer a maçã. Nós sabemos que se a maçã fosse real, o menino poderia comê-la. Como ela é uma representação da maçã, com um jogo de perspectiva que sugere profundidade, ela não é a realidade mesmo. E aí o que acontece? Acontece que, pela dimensão do impressionismo, da impressão, aqui na objetividade da obra, que dialoga com a realidade, se transmuta o sujeito, a diluição do sujeito. O que se coloca nisso aqui então?
que o questionamento radical em relação à existência de Deus, em relação à verdade, à objetividade do mundo, começa a trazer para a imersão da obra de arte essa subjetividade que dilui a representação. É aí que as vanguardas de fins do século XIX e começo do século XX, as vanguardas artísticas, aqui na Europa, elas começam a ter intervenções de fluxo de consciência, de quebra de representação. No caso da literatura, isso se reverte numa quebra da noção de um narrador que tudo sabe, tudo vê, como se fosse Deus. No caso da música, você começa a ter questionamentos em relação à estrutura harmônica, como se pressupusesse uma totalidade por si só. Então a arte incorpora essas fraturas do tempo histórico-filosófico e ela vai representar. Se eu me aproximo, se eu me distancio desse quadro, eu consigo discernir borrões. Por exemplo, eu sou míope. Então aqui vocês estão vendo o professor Vassoler, ó, com os óculos. Eu vejo muito melhor esse quadro, aqui mais, não está muito longe, mas um pouco mais de longe, com os óculos do que sem os óculos. Se eu tirar os óculos, a imagem que eu tenho é muito próxima do que o quadro verdadeiramente é, aqui com o borrão. Eles estão trazendo essa perspectiva de uma impressão do sujeito. O que resta para Larissa, para mim, para vocês, se nós questionarmos radicalmente a existência de Deus? Por enquanto, resta a concretude passageira da minha existência. Então eles incorporaram o sujeito ele ficava submerso, como se o pintor pura e simplesmente reapresentasse a realidade servindo à objetividade e à verdade de Deus. Quando isso passa a ser questionado, a arte incorpora o prisma, a perspectiva, o recorte, a arbitrariedade. O que se constrói na arte nunca é a realidade ela própria. Aliás, o que é a realidade se não um recorte? Vamos pensar, nesse momento, eu estou aqui falando com vocês. Não, Vassoler, mas espera lá. Você está apresentando a si e ao quadro, e isso é a realidade. Ah, é? Vocês estão vendo a Larissa aqui atrás da câmera? Eu estou vendo, e a Larissa faz parte da realidade, o que significa que o que a câmera está apresentando aqui é um recorte. A Larissa está aqui atrás, vocês não estão vendo porque ela está aqui conosco. Ela está aqui, eu estou vendo porque eu tenho um prisma que vocês não têm. E eu não estou vendo vocês. Quem está assistindo a esse vídeo também faz parte da realidade, ou não faz? Mas eu não posso ver. Então, a arte pressupõe esses vários recortes, essas várias representações. Outra coisa importante que a arte vai colocar com o questionamento das dimensões de objetividade. Será que... Larissa é minha irmã, nós vivemos, a maior parte da vida na mesma casa, temos os mesmos pais, nossos valores em enorme medida são iguais, são muito parecidos, mas se eu disser algo para a Larissa, e se ela me disser algo, eu até por conhecer muito a Larissa, vou discernir como ela pode entender o que eu vou dizer. Mas como Jacques Lacan, o psicanalista francês, bem disse, eu não posso ter certeza de que, ao dizer algo para a Larissa, ela vai compreender da maneira que eu espero necessariamente que ela compreenda. Porque ela vai correlacionar isso com a maneira pela qual ela prisma a realidade. Então, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Por mais que eu, Flávio Ricardo Vassoler, tenha mudado ao longo do tempo, eu tenho hoje 44 anos, recém-completos. Nós estamos aqui no dia 15 de janeiro de 2025 e eu fiz 44 anos em novembro, dia 11 de novembro de 2025. Pois bem, 2026 nós estamos agora. Aliás, se eu falei 25, esqueça o 2026. Eu não sou o mesmo Flávio que tinha 20 anos ou 25 anos. Não sou, mudei muito. Mas tem, e a Larissa é a pessoa que mais pode falar sobre isso, porque convive comigo a vida inteira, tem um jeito de ser o Flávio, assim como tem um jeito de ser a Larissa. Esse jeito de ser o Flávio, se não houver um trauma na minha vida, e graças a Deus nunca houve um trauma propriamente dito, graças a Deus, essa maneira de ser, por mais desidêntico que eu seja ao longo do tempo em relação a mim mesmo, vai haver um jeito de sentir, de viver, de ficar triste, de ficar feliz,
de me preocupar, de me tranquilizar. Para vocês existe isso, para Larissa existe isso, para mim existe isso. Isso é meu e vai ficar comigo até eu morrer. Como eu sou um espiritualista, não vai me abandonar, vai me acompanhar depois da morte, nas anteriores e nas futuras, porque eu sou um reencarnacionista. Isso pode ser transplantado para a obra e faz parte necessariamente da maneira pela qual o artista vive o mundo, mas não só o artista, todos nós. Então, o que é a realidade? A realidade pode prescindir do olhar que o sujeito tem? Em boa medida pode, porque... em boa medida pode, por quê? Porque nós temos duas senhoras muito simpáticas, acharam que a câmera estava voltada para lá e não para cá e se abaixaram passando por trás. A taxa Selic não pergunta para o Flávio se vai subir ou se vai descer. Os preços dos alimentos não perguntam para o Flávio. Então, em boa medida, várias coisas, aliás, a maioria das coisas da realidade independe da minha vontade, da vontade de vocês, da vontade da Larissa. Agora, quem vai tomar uma decisão, quando tem que tomar uma decisão, sou eu. Quem vai fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa, quem vai se casar ou não se casar, ser pai, mãe ou não ser, somos todas e todos nós, cada um de nós, aliás. E esse aspecto é diferencial. De repente, uma coisa que me abala deixa a Larissa tranquila. De repente, uma coisa que deixa a Larissa tranquila, que deixa a Larissa abalada, me deixa tranquilo. E as pessoas se reforçam. Então está aqui a incorporação da subjetividade, que não é apenas algo adstrito à arte, como se, por exemplo, a própria ciência não tivesse vieses, como se fosse neutra. Na verdade, a perspectiva da realidade é uma perspectiva de trazer o ser humano integral, tanto com aquilo que se vê de fora, quanto com aquilo que se sente desde dentro. Tá aí para vocês, gente, uma discussão que pode ser feita a partir desse quadro impressionista. Eu gosto muito dessa perspectiva impressionista, vejam só. Parece aqui um moinho do Zenon Kononovich, que é da primeira metade do século XX, mas ao mesmo tempo, quando nós nos aproximamos, essa verossimilhança do trigal, de um moinho, de uma casa de campo, ela se esfacela em face de traços. E aqui, ó, como a Larissa está colocando, tem até um diálogo desse Zenon. Olha aqui, ó, deixa eu colocar para vocês eventualmente procurarem, ó, Zenon Kononovich. Aqui está até um diálogo van Goghiano, que tem um quadro van Goghiano de um jarro, de um vaso de flores, mas aqui, pessoal, as flores são submetidas, a representação das flores é mediada pelas cores, pela forma, pela pincelada. O que os pintores precisavam fazer quando a arte estava vinculada ao patrocínio dos mecenas, da igreja ou de nobres? Eu quero a representação de mim ou do meu tema religioso no quadro. E os artistas ficavam atrás, a forma artística se escondia atrás da representação da realidade. Agora não, a forma vem para primeiro plano e aquilo que é o ofício mesmo do artista, ó, a pincelada, a composição, o fragmento, a tensão, passa a primeiro plano. E o que vai para segundo plano é o próprio conteúdo. Eu consigo discernir o jarro de flores, o vaso de flores, mas aqui, bem de perto, eu vou vendo a pigmentação, vou vendo esses aspectos. Gente, a arte é fabulosa, é uma grande discussão, eu adoro a pintura e nós estamos aqui nesse caminho. Vamos lá, ó. Tem aqui do Zenon, é uma exposição do Zenon Kononovich, ó, que viveu durante parte da sua vida na Polônia socialista, se esteve radicado na Polônia. Olha aqui, gente, os pincéis, ó, os pincéis todos aqui, os seus pincéis, a paleta do Zenon. Olha que interessante. E vamos lá, pessoal, com essa discussão feita, vamos chegar agora até a nossa querida Capela do Castelo. Tá aqui, ó, uma bela exposição. E agora, ó, estamos chegando aqui. Olha só, pessoal, tem esse livro, ó.
para vocês, contando a história aqui. Parece um livro infantil, né? Ó, com letras caracterizadas, a grafia em polonês. Andrzej, Cyril e Juszko. 3 personagens aqui, ó. Vamos lá. Parecem os 3 reis magos. E aqui a capela. Vamos lá, pessoal. Nas viagens de Vassoler, para vocês. Nossa. Meu Deus. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Eu vou dizer mais uma vez para vocês que aqui nós temos uma capela que é católica, mas que, perto de antigos domínios da Rússia czarista, e aliás, tendo feito parte da Rússia czarista, Larissa, aqui nós temos uma capela que é católica, mas que é a essência do que é uma igreja ortodoxa russa. A Larissa entrou em igrejas ortodoxas russas, mas não, você foi à Rússia, você não foi lá, quando você foi para a Rússia, você entrou em igrejas ortodoxas? Então você se lembra. O que é que nós temos? Ó? A liturgia evangélica, bíblica, nas igrejas ortodoxas, ela é desenhada nas paredes. Por quê, gente? Porque a iconografia, ela tem um apelo muito grande, principalmente para o povo camponês, que historicamente na Rússia foi analfabeto. A erradicação do analfabetismo na Rússia é fruto do esforço soviético de dar educação a todas as pessoas. Então, olhem só, o ícone na igreja ortodoxa tem muito apelo, muita força. O desenho, a iconografia, a imagem. Então, olhem só, o que nós temos aqui? Ó? A história da crucificação de Jesus Cristo. Ó. Vejam só, olha o que nós temos aqui. Ó. Nós temos, nessa capela maravilhosa aqui do castelo, ó, Cristo. Vejam só, entre os apóstolos, está aqui, ó. Na liturgia ortodoxa aqui, a gente está numa capela católica que é muito forte, muito eivada de influências ortodoxas. Cristo tá com todo o Cristo e os apóstolos estão com essa auréola ao redor da cabeça, que denota a santidade. Aqui vocês têm os soldados romanos que vêm buscá-lo. Vejam só, vão pegar Jesus Cristo e vão levá-lo. Aqui Cristo já está, aqui Cristo está no Monte das Oliveiras. Os apóstolos querem lutar com os soldados. Cristo cede e vai ser levado primeiro até Pôncio Pilatos, governador da Judéia. E quando Pôncio Pilatos não encontra nenhum tipo de reprimenda, de infração, de crime por parte de Jesus Cristo, mas queriam condená-lo, Pôncio Pilatos acaba lavando as mãos. É a famosa imagem de Pôncio Pilatos lavando as mãos. Aqui um homem inocente, eu não sou culpado pela pena desse homem. Está aqui para vocês, ó. E Cristo vai ser colocado na cruz, ó. Vejam só, o Morro da Caveira, o Gólgota. Olha o soldado romano, olha só. Parece então que parte desse afresco aqui foi apagada, porque você vê que Jesus Cristo aqui, ó, os 3 crucificados do Gólgota, Cristo no centro. E aqui tem a imagem histórica do soldado romano canalha enfiando uma lança, espetando uma lança na costela de Cristo. Olha aqui Maria, consolada por Maria Madalena, a mãe de Jesus desfalecida, vendo seu filho morrer na cruz, uma tragédia. E depois aqui Jesus Cristo, ó, vejam só, sendo retirado da cruz. Vassoler, como é que eu sei que se trata de uma... Como é que você pode saber que se trata de uma... Vou mostrar aqui para a Larissa e para vocês. Olhem os caracteres, gente, estão em cirílico aqui, ó. Tá tudo em cirílico aqui, ó. Infelizmente foram apagados, né? Seria interessante fazer um raio-x, um estudo em camadas para ver as letras que foram apagadas, porque você pode ter
ainda os traços, ó. Castiel, aqui ó, Castiel, uma igreja, Castiol, na verdade, em russo, né? Tá aqui, ó, para vocês. É simplesmente maravilhosa essa capela. Nós temos vários temas, ó. Aqui tem vários temas. Cristo andando, olha ali em cima. Jesus Cristo andando por sobre as águas. Tá aqui para vocês. Olhem só, aqui nós temos aqui. Eu estou tentando deduzir que passagem do Evangelho é essa. Eles vêm pedir a Jesus Cristo, talvez sejam. Ah, não, aqui Cristo está. Aqui Cristo está pregando o Sermão da Montanha. Ele está no. Não, na verdade não. Ele está chegando, olhem só, a Jerusalém, montado num humilde jumentinho. Essa é a imagem aqui de Jesus Cristo chegando a Jerusalém, e aqui nós temos os seus detratores, né? Para vocês aqui, deixa eu mostrar mais tomadas. O que é que nós temos aqui, ó? Essa figuração aqui, talvez aqui Jesus Cristo traz a ressurreição de Lázaro, talvez, ó. Olha o Cristo lá em cima, mas também parece a Maria. Nossa, gente, são várias apreensões. Aqui os santos da Igreja Ortodoxa. Um detalhe, gente, na Igreja Ortodoxa russa, para cada dia do ano, ou seja, cada aniversariante, que nasceu, obviamente, num determinado dia do ano, tem um santo do seu dia. Então, na Igreja Ortodoxa, é assim, um santo para cada dia do ano, para cada aniversariante, ó. Vejam só, aqui o nascimento, aqui já, Maria com o menino Jesus. Para vocês, essa linda capela no coração do castelo. Então, gente, a diferença das igrejas católicas tradicionais para as igrejas ortodoxas, vocês não veem aqui, ó. O que vocês não veem? Primeiro, vocês não veem bancos. Se é rezada alguma missa ali a partir, eu não estou vendo biombo ortodoxo, né? Atrás do qual geralmente se rezam as missas, tá? Mas nas igrejas ortodoxas não há bancos. Aliás, eu mostrei isso para vocês, seja na Estônia, seja na Letônia, seja na Lituânia. Nós entramos em várias igrejas ortodoxas, aqui na Polônia mesmo, menos nós vimos em Wrocław. Sim, em Wrocław nós vimos uma igreja ortodoxa polonesa, só que ela estava com as portas fechadas. Geralmente haveria um biombo aqui, uma igreja ortodoxa, atrás do qual a missa seria celebrada. Não há nas igrejas ortodoxas bancos para os fiéis se sentarem. As velas são bem fininhas, bem delgadas, e os fiéis se prostram diante do Pope. Está aqui para vocês, gente. Vou mostrar aqui mais temas. São temas aqui do Evangelho. Olhem só, pessoal. Que coisa formidável para vocês. Nas viagens de Vassoler, essa capela do castelo de Lublin. Eu acho divina a representação que vocês veem aqui no topo desse arco do Cristo ortodoxo, uma representação semítica, com rosto que é transpassado ao mesmo tempo de mistério e agonia. Está aí para vocês. E você sabe, eu vou até perguntar isso para Larissa, a gente já conversou algumas vezes e você chegou e coloca que para você a dimensão de espiritualidade, por mais que se esclareça, precisa trazer alguma aura de mistério, é isso? Às vezes a gente estava conversando, às vezes o Flávio fala, nossa, mas por que, né, que a espiritualidade não se revela? Totalmente, né? Totalmente. Eu falei, será que talvez o mistério não é algo
que faz a pessoa sair de dentro da sua concepção e faz ela ir para fora, porque justamente há o mistério. De repente, se tudo se esclarecer, não sei, talvez o mistério seja algo relevante, né? Essa dimensão que a Larissa traz do mistério é muito forte para o mistério, essa aura do mistério que transpassa a Idade Média, é a aura da igreja. Olha só como a luz aqui, ela transpassa essa capela, mas nós temos um sentido de penumbra também por aqui, um sentido do desconhecido, daquilo que nós não conseguimos compreender. E ao mesmo tempo, o que eu vejo na Igreja Ortodoxa é a encarnação do arco-íris, né? Nós temos aqui múltiplas cores, uma igreja vibrante. E se vocês já ouviram missas ortodoxas russas, coloquem de repente no Google, no YouTube, uma missa ortodoxa russa. Vocês vão ver aquele canto com voz grave, cultural, e fica um mantra sendo repetido, é muito bonito. Tá aqui, gente, ó, para vocês, nas viagens de Vassoler. Aqui os anjos, ó, vocês veem as figuras aladas da representação celestial ortodoxa. É a história aqui da cristandade. Essa é a capela do Castelo de Lublin, formidável. Hoje, não sabemos bem porquê, né? A Larissa e eu viemos para cá. Hoje a entrada na capela, não sei se por algum motivo de feriado na Polônia, mas a entrada hoje, nessa quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, foi gratuita. Só nos cobraram 10 watts para a entrada na torre. Então, para vir aqui a esse formidável complexo, nós pudemos entrar gratuitamente. Então é isso, para vocês, a capela católico-ortodoxa do Castelo de Lublin, que mostra a presença czarista, a presença do cristianismo ortodoxo aqui na Polônia, nessas cercanias próximas da Ucrânia, próximas de antigos territórios ortodoxos. Viagens de Vassoler, Lublin, Polônia, é a história do cristianismo ortodoxo. Século XV para vocês, pessoal. E a Larissa estava contribuindo aqui com pesquisas para dizer que essa capela foi pintada por mestres religiosos ortodoxos, cristãos ortodoxos, que vieram da chamada Rutênia. Então, os rutenos eram um povo de origem ucraniana. Inclusive, os ucranianos eram chamados de rutenos em meio ao Império Austro-Húngaro. Viagem de Vassoler. Lublin, na Polônia. Continuemos. Olha aqui, pessoal, com língua polonesa ao fundo aqui. A gente tem mais quadros ortodoxos. Vejam só. Aqui a figuração de Jesus. Mostrando a vocês aqui esses quadros, afrescos, ícones. Vejam, eles são entalhados, a pintura já está se desprendendo do fundo em madeira. Nossa, gente, são pinturas antiquíssimas aqui para nós nas viagens de Vassoler. Olhem essa figuração aqui, ó, de Maria e do Menino Jesus. Opa, deixa eu sair da luz aqui para mostrar a vocês. Que belo ícone, que bela imagem. Aqui jamais
uma feição mais eslava, menos semítica. E aqui, ó, vejam quantas representações metamórficas de Jesus Cristo, ó, tá aqui para vocês. Que mais europeizado aqui também, ó. Tá aí, pessoal. Jesus Cristo com o cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta a dor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui o cálice, o sangue de Cristo com o vinho, e o pão, o corpo de Cristo, né? A representação. Tá aí para vocês, ó. O mapa de Lublin aqui. E a antiga Polônia, gente, aqui, ó, com regiões que hoje já não fazem mais parte da Polônia. Vocês veem Lublin. Hoje nós temos aqui, ó, o extremo leste, mas Lviv é uma cidade ucraniana. Ternópil, que está aqui, é uma cidade ucraniana também. Essa é a Polônia antiga, ó. Vilnius. Esse era o reino da Polônia-Lituânia, tá bom, gente? Tá aí. Continuemos então aqui para vocês. Viagens de Vassoler no coração crístico de Lublin, na Polônia. Ó, pessoal, nesse mapa a gente tem o reino da Polônia-Lituânia, tá? E aí o que nós temos aqui, ó? Nossa, isso aqui é do século... A gente está falando do século 17 para 18. Então aqui, ó, Polônia, Lituânia e as fronteiras, ó. Eu estou tentando me localizar aqui, ó, nessa região, mas é uma Polônia que pressupõe territórios da Ucrânia, que pressupõe os territórios dos países bálticos também, ó. E aqui vocês têm um panorama, olha que bonito, esse panorama de Lublin. Vejam só, a cidade antiga, ó, o castelo, vejam aqui o castelo de Lublin, e a cidade antiga, ó. Então aqui, ó, o locus da cidade antiga e o castelo, nós passamos por tudo isso, ó. Tá aí para vocês algumas figuras nobres, ó, de representação nobre. Então essa exposição que a gente vai mostrando a vocês, ó, olha que bonita sala, dentro aqui da dimensão. Olha, gente, que móvel. Meu Deus do céu. Aqui vocês veem, ó, a mesma Ushanka. Olha a Ushanka tradicional aqui do monarca, ó, que eu mostro a vocês, com essa pena, as faixas e esse móvel, hein? Nossa Senhora. A madeira mais maciça, mais nobre, um mogno. Não saberia dizer de que madeira, mas vejam os entalhes, gente, que móvel. Simplesmente formidável. Aqui a mesa de tomada de decisões, ó. Lari, olha aquele móvel ali. Essa mesa enorme, com esse sino, né? Chamava ali os funcionários do castelo. E esse belíssimo crucifixo. Olha aqui o que nós temos, um piano aqui, tradicionalíssimo. Vejam só. São as dependências, gente. Daqui, dessa exposição, que mostra aspectos aqui do castelo, dos monarcas. Olha como eles gostavam de ser representados. Daqui dessa exposição, nós subiremos a torre do castelo. Então, os monarcas aqui da Polônia, os nobres, né? Para vocês, nas viagens de Vassoler. Tá aqui, ó. É isso. Vamos agora em direção à torre do castelo, se não acharmos mais aspectos da exposição, depois dessa maravilhosa capela e de uma discussão com arte moderna, capela ortodoxa e discussão com arte moderna, continuemos aqui nas viagens de Vassoler pelo castelo de Lublin. Pessoal, olha, o que a gente achou muito interessante aqui, para expor a vocês, são os vestes folclóricas de tradição aqui eslava, ucraniana, polonesa, dos vários povos habitando essa região aqui, ó. Então aqui vocês veem, ó,
que o congraçamento da foice, ó, bem antes da União Soviética, a foice como objeto, né, de trabalho dos camponeses. Vejam só, as roupas, as tradições, olhem só, as múltiplas cores, as camadas de saias. Olha que bonito, gente. Para vocês aqui, nas viagens de Vassouleur, eu gostei especialmente do traje dessa camponesa aqui, ó. Ela é de Łowicz. Olhem quantos trajes, gente, para vocês, com as músicas folclóricas maravilhosas. Assistam ao filme Guerra Fria, do cineasta polonês Paweł Pawlikowski. E há todo um resgate no início do filme da tradição folclórica polonesa, do campesinato, dor, né? Olha aqui, gente, essa tradição aqui, ó, de singrar com os cavalos, a neve, vejam só, gente, a partida. Então tá aí, tem muita coisa de história aqui da Polônia e nós continuamos pelo Castelo de Lublin em sua formidável exposição artística. Ó, gente, aqui de dentro do museu nós temos a visão do pátio em que estivemos há pouco e mostramos essa torre. Depois nós iremos subir essa torre aqui a partir do museu do castelo. E aqui, ó, olha que coisa, né? O castelo conta, né, a história da Polônia, vai contando períodos, e aqui a gente está mostrando um período mais recente, até tem mostras do Sindicato Solidariedade, sobre o qual nós falamos em um vídeo anterior das viagens de Vassouleur, quando estivemos lá em Gdańsk. Continuemos. Pessoal, o que a gente foi entendendo da exposição é que tem todo um panorama de arte de época polonesa. E aqui, ó, a gente já mostra a vocês podem ver agora, ó, nesse momento a pintura era regimentada do Jan Ziemski. A pintura era regimentada para fazer a ovação da classe trabalhadora, dos planos quinquenais. Então aqui tem a ode, por exemplo, aos trabalhadores da metalurgia na Polônia, vejam só. E aqui, ó, por exemplo, ó, num quadro de ao redor de 1952, ó, você tem aqui um pintor pintando aqui emblemas, ícones de manifestação, ó, paz no mundo, paz, né? E são os vários períodos, ó. Eu vou mostrando aqui a vocês, ó, se eu me fixar em algum quadro, tem os quadros das vanguardas polonesas, ó. E chega ao ponto, né, ó, por exemplo, ó, nesse quadro aqui do Raimund Ziemski, o que nós vemos aqui? Pode parecer algo arbitrário, né, para as pessoas não iniciadas em arte, mas se a representação passa a ser questionada como mostra da realidade, o pintor ele pode, na improvisação e saindo da bidimensionalidade da tela, colocar textura, ranhuras, ou seja, aí há uma substituição completa da representação pela experiência, pelo improviso, que vai se dando a partir de signos colocados aleatoriamente, ó. Aí vocês começam a ver o derrame de tinta no quadro, por exemplo, nesse quadro aqui do Marian Bogusz. A arte, ela se volta para não só para uma abstração, no sentido platônico da busca pelo mundo das ideias, mas ela se volta aí para uma dimensão de improviso, de experiência. Quando eu escrevia poesia concreta, quando eu dialoguei com o concretismo, eu acabei, na radicalização da forma que se volta sobre si mesma, sentindo falta do conteúdo. E eu fiz recuos dialéticos próprios para dizer também coisas ao invés de só lidar com a forma, lidar com o movimento da palavra, da rima, do som. Então, mas eu já gostei muito dessas experimentações, ó. Vejam, quem buscar aqui um fio d'água, uma cachoeira, margens, pode eventualmente falar, não, primeiro eu passo por retângulos sobrepostos e um fio azul, para depois chegar a algum tipo de representação própria.
Tá aqui, gente, vanguardas, ó, escultura lá Picasso. Vocês têm de uma artista chamada Bárbara Sbrogina. Tá aqui para vocês. Essas vanguardas são vanguardas polacas. E aí vocês têm, né, as instalações artísticas. A Marina Abramovic, que vai mostrar, por exemplo, ela vai se colocar numa instalação e se expõe ali. Não sei se a Larissa já ouviu falar dessa exposição da Marina Abramovic. Ela se colocou numa instalação artística, havia vários objetos, ela estava ali e permitia que os frequentadores da instalação fizessem com ela o que quisessem. Ela ganhou cabelos brancos depois dessa experiência, porque havia pessoas que usavam de sadismo, de dor, de impingir dor, uma coisa terrível. Então você tem, ó, olha só, e ó, olha essa imagem, gente, aqui numa instalação artística, se furam os próprios olhos do artista. Então começa aqui um diálogo da arte consigo própria, né? Das formas. Você tem o suprematismo do Malevich na Rússia, lidando com as cores, com as texturas, com a geometria, com as formas. Olhem só. Tá aí, pessoal. Para vocês, nas viagens de Vassoler, já foi muito da minha predileção, mas hoje eu prefiro uma síntese dialética entre a experimentação da forma, que busca novos estados de sentimentos, de afetos, de consciência, junto com o conteúdo. Então eu prefiro esse jogo. Aqui a emancipação da forma que lida consigo própria, fortemente, já não me é tão interessante. Olha que bela foto aqui, gente, de Lublin, ó. As pessoas se sentaram, ó, os artistas se sentaram aqui, à beira daquela murada que dá para a visão do castelo, como nós contemplamos. Então aqui, ó, para vocês, com o castelo de Lublin às costas. Tá aí, gente, vanguardas polonesas para vocês. Olha aqui, parece a capa do Load do Metallica. Não sei se vocês chegaram a ver. E vocês sabem que esse CD do Metallica, esse disco, um CD, né? Na capa do Loads, eu acho que foi o Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica, que foi a uma exposição de arte de vanguarda e viu numa tela uma mescla de sangue e esperma, formando algo difuso. E essa capa e essa foto que ele tirou foi utilizada, pois eles devem ter comprado os direitos autorais, isso foi utilizada como capa do CD, o Loads do Metallica, que eu acho que é aí de fins dos anos 90, eu me lembro, fim dos anos 90. Tá aí para vocês, gente. Viagens de Vassoler, no coração do vanguardismo polonês. Continuemos. E aí, gente, na sala coligada, ao lado, né, na verdade, da sala vanguardista, a gente volta para esse aspecto mais plácido de representação. E hoje o que eu busco mais em arte é uma coligação entre experimentação e representação. Porque, de fato, há estados anímicos, mentais, dos quais a representação cartesiana, binária, bidimensional, no caso da pintura, estados de que não são contemplados pela representação tradicional. Porém, pessoal, eu penso, por exemplo, no fluxo de consciência, nessas tensões anímicas que não são lineares quando a gente está pensando, quando a gente está sonhando. Por outro lado, essa tentativa de sondar a alma humana, a dor humana, o espírito humano, ela nos traz grandes reflexões, descobertas sobre a condição humana. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olhem que coisa formidável. Aqui a gente tem a morte de Paganini, né? Um grande compositor italiano. E aqui parece um ser mitológico que vem tocar o violino,
o Paganini estaria aqui dormindo, ou parece um caixão. A gente não sabe se é um sonho, se é uma representação, se ele já desencarnou e aqui tem o espírito dele tomando conta. É algo simplesmente formidável. E aqui nós temos, numa representação que seria mais conservadora em face dos experimentalistas, os vanguardistas, aqui nós temos uma transposição onírica. A vela se queimou, nós não sabemos se se trata do caixão ou da cama, ele está de olhos fechados, a boca aberta. Eu gosto dessa dimensão dúbia, mas que traz tensões, que traz as questões metafísicas, as questões eternas. Está aí para vocês. Estão aí, gente, as representações para nós, ó, desse jogo polonês. Nós, das Viagens de Vassoler, aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu já fiz discussões sobre arte de vanguarda, sobre arte tradicional, para vocês. E quero mostrar aqui, olhem essas senhoras aqui, meu Deus do céu, olha. Vejam, que imagem formidável dessa senhora. Uma cansada dormindo com um terço na mão, outra que parece assim completamente brincalhona, desviada do pensamento mais religioso ou compenetrado, e esta senhora aqui, olhando para os céus, de repente para a cruz de Jesus, rezando com fé, com força, com entrega. Que linda imagem aqui para vocês, de pendor humano. 3 estados da condição humana, como se são 3 senhoras representadas, mas como se fossem 3 estados de nós mesmos. Que linda imagem aqui para nós, que linda representação. Fiquei vidrado aqui na imagem dessa senhora. Viagens de Vassoler, então, no coração da arte da Polônia. Continuemos. Agora sim, gente, nós vamos subir a essa torre, ó, tá? Tem o oratório. Vamos lá, vamos subindo. Mas, só para não variar, muitas escadas nas Viagens de Vassoler, torres, panoramas, igrejas. Aqui é a torre do castelo. Venham conosco. E olha aqui, ó. Ó, se eu fosse um pouquinho... É que vocês não estão conseguindo me ver, mas se eu fosse um pouquinho mais alto aqui, eu bateria a cabeça. O nosso primo Daniel, que tem 2,4 m, ia ficar curvado aqui, ó. Vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês esse túnel. Eu achei que ia ser só escada, mas que a gente está subindo. Vejam, parece um jogo da década de 90 de Master System. Deixa eu ver aqui. Olha só, agora a gente vai subir mais. Vamos subindo, gente. Torre do Castelo aqui de Lublin. Se dizia que nós chegaríamos a uma espécie de oratório. Vamos lá. Para vocês, nas Viagens de Vassoler. Tem uma música aí, ó, crescendo de intensidade. Subam conosco. Tô subindo muito rápido, filha? Tá tranquilo? Cansado já estamos, mas vamos que vamos. Olha aqui, gente, ó. Nossa. Parecem uns fantasmas. Olha aqui no castelo, gente. Para vocês aqui, ó. As lendas fantasmagóricas do castelo de Lublin. Tudo está caído, mas a assinatura da morte não é de nenhuma maneira o último horizonte da existência. É apenas o fim natural do corpo, uma fase trivial no infinito ciclo da vida. Olha que bonito ali, ó, para vocês. Representações do espírito nas Viagens de Vassoler. Continuemos aqui, ó. Eu vou subir.
É justamente essa compreensão espiritual que eu tenho, que a Larissa também tem. Nós somos espiritualistas. A morte é apenas o fim do corpo físico, não do espírito. Vamos lá, gente. Para vocês, nas viagens de Vassoler, olha lá, estamos subindo. Subam conosco. Eita! Ó a torre aqui. Para vocês, ó. Ah, tem uma exposição aqui, ó. Que a prisão do Castelo de Lublin, sob ocupação alemã. Olhem só. Aqui a foto do castelo. A prisão foi utilizada como prisão para prisioneiros políticos, aqueles poloneses que não aceitavam a dominação da Polônia pelos nazistas e que se rebelaram, seja por parte do Exército Nacional de Libertação, o Armia Krajowa, seja nos grupos partisans. Tá aqui, ó, proclamações des General Gouverneurs. Tá aqui, ó. Vejam só. Para vocês, em alemão, em polonês. Para vocês, ó. E a gente continua a subir. Olha lá, Castelo de Lublin, do período medieval até setembro de 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, gente. Vamos subir, e aqui me parece que é o último ponto, ó, para nós chegarmos até o cume da torre. Vamos lá. Para vocês, ó a Larissa chegando. Vamos lá, gente. Nossa! E aqui vamos chegar belas, tenho certeza de que teremos belíssimas visões de Lublin, no coração da Polônia. Olha só, gente, para vocês, que belíssima, nossa, que imagem, gente, viagens de Vassoler, para vocês, ó, vamos começar daqui, ó, a Lublin das casas, olhem aqui, gente, a Lublin socialista ali ao fundo, com esses predinhos, olhem só. Vejam, a Polônia, o que eu notei é que aqui na Polônia, muitas vezes, eles procuram dar uma cara diferente daquele cinza, aquele cinza morte dos blocos de sapatos socialistas. Então eles pintam de rosa, de laranja, de verde, de amarelo, os bloquinhos, ó. Ali ao fundo vocês têm os blocos socialistas tradicionais, ó. Vejam vocês. Essa é a Lublin, e aqui, ó, deste lado, ó, é bem pequenininha a cidade histórica, pessoal. A Lublin aqui já é a Polônia, a Lublin expandida. E aqui, pessoal, o que nós temos é a cidade histórica. Tá aqui para vocês, esse perímetro, ó, onde nós estávamos. Ali tem a praça. Olha, Larissa, Pofarce, tá ali para vocês, Pofarce, onde tá. Não sei se vocês conseguem ver aquele trabalhador limpando a neve. Laranja. Hello! 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 Não estão me ouvindo lá embaixo. Hello! Tô acenando, o pessoal não me ouve ali embaixo, ó. Vocês viram que eu acenei, ó. Hello! Tô acenando, o pessoal não me ouve, ó. Não acena, ou não me ouve, eu não quis acenar, ó. Tá ali pra vocês, ó. Essa é a cidade antiga de Lublin, pequenino, ó. Nesse quadrante, pessoal, olha como era pequenininha a cidade antiga, ó. Pra vocês esse domínio. A famosa luz de geladeira, ó. Nossa, filha, que imagem. Gente, a temperatura hoje é uma das mais baixas, uma das mais amenas aqui da Polônia.
A gente está no topo da torre do castelo e não está ventando nada. E eu diria até que está aparecendo temperatura positiva. O que nós temos? Ah, deixa eu ver, dá para ver o campo? É toda aquela parte branca lá. Olha, gente, O monumento, não sei se... vamos ver. Ali a Larissa tá falando. Lari, será que é lá mesmo? Eu vi segundo o Google Maps... Ó, Majdanek, a Larissa tá dizendo que é ali. Agora, olha, gente, eu acho, na verdade, eu acho que aqueles que tiram... Ah, eu acho que ali a gente tem o forno crematório, talvez, aquela chaminé. Eu tô tentando identificar, ó. Porque o que acontece, gente? Se ali for Majdanek, eu acho que aquela foto que eu mostrei a vocês no vídeo anterior das viagens de Vassoler, apresentando uma foto com a chaminé expelindo cinzas humanas, talvez ela tenha sido tirada da torre desse castelo. O que você acha, Lari? Talvez a foto é que hoje, infelizmente, ó, tá tudo muito enevoado e a gente não consegue, mas essa é a direção de Majdanek? Se essa for a direção, ó. Essa avenida aqui. Ó, aqui, ó, a Larissa tá mostrando, ó. Essa avenida que a gente pegou. Ah, então sim, ali esse descampado pode ser Majdanek e a gente tá vendo. Olha só, gente. Hello! O pessoal não me ouve, acho, ó. Eu não tô sentindo uma grande reverberação. Mas, gente, olha. Tá aqui pra vocês, ó. Essa torre formidável do castelo. Subimos até esse local. E a sexta cidade polonesa. Nós vamos concluir esse vídeo aqui em cima. Eu vou ficar aqui dando 360 com vocês para prolongar a presença da Lari aqui nas nossas viagens de Vassoler, no coração da Polônia. Vamos mostrando aqui para vocês, ó. Lari, será que ali é a estação, ó? Olha, Lari. Eu acho que a estação de ônibus é essa aqui, fi, ó. Olha só. Eu acho que a estação de ônibus é essa, ó. Será que não é? Você tem aí a passagem nossa, ó. De repente a estação de ônibus. A gente já tá vendo, já tá até falando com vocês, que são amigos e amigas das viagens de Vassoler, ó. Amanhã o ônibus da Larissa sai cedo, em direção a Varsóvia, e o meu em direção a Cracóvia. Eu vou pra linda cidade de Cracóvia. Tá ali, ó. Os ônibus estão aqui, ó. Saindo dessa estação. Não sei se essa é a estação de Lublin. Pra vocês. Olhem só. Ó a cidade, gente. Como é que é? Estou pesquisando. Larissa tá vendo. Tá aqui pra vocês, ó. O nosso querido cruzamento, ó, com a bandeira da Polônia. Vocês veem aqui. O horror de Majdanek. Ali. É isso mesmo, ó. Então, gente, olha. É muito perto. Dá pra ir de boat ou dá pra ir a pé, dependendo de onde vocês ficaram. A gente tá num hotelzinho pitoresco. Tá 1,5 km aqui da estação. Numa boa, ó. Essa estação aqui de ônibus. Vamos percorrer, gente, pra vocês, nas viagens de Vassoler, imagens finalíssimas de Lublin, Polônia, no coração do leste polonês. E eu fiquei apaixonado por essa cidade antiga, que é totalmente... O que é interessante para nós é que essa cidade antiga não tem nada, mas nada a ver com as cidades antigas de Gdansk, Torun, Poznań e Varsóvia. E Wrocław também. Ela é totalmente diferente, gente. Ela reúne elementos aqui do leste da Polônia. Você vê, em poucas centenas de quilômetros, a cultura decantada como arquitetura mudou bastante. Larissa. A lanterna lá. Isso, ali vocês conseguem ver a única lanterna 24/7 acesa, representando ali figurações da Segunda Guerra Mundial. Lari, vou pedir a você que, com um panorama aqui, ó, da cidade antiga, se despeça aqui dos nossos queridos amigos e amigas das viagens de Vassoler e diga para nós como é que foi esse périplo, tanto pela Lituânia quanto pela Polônia, do nosso amado e saudoso pai Tadeu. Eu gostei bastante da Lituânia, foi muito interessante ver os resquícios soviéticos que ainda estão lá, foi bem interessante.
o Flávio falou bastante russo lá, aqui já na Polônia menos. Acho que eu não falei russo aqui na Polônia. Há uma resistência aqui também. Então eu gostei bastante lá na Lituânia de estar em contato com o que ficou, né, da arquitetura soviética. Tem muita coisa ainda presente. Muitas pessoas falando russo, né, por conta da família. Não só as pessoas mais velhas, né, mas as pessoas que... Os descendentes, né? E que viveram até a adolescência nos anos 80, 90 e que talvez são só um pouco mais velhos do que nós, que também viveram ali o final da União Soviética, foi bem interessante. E a Polônia, em memória do nosso pai Tadeu, que só teria sido melhor a viagem se ele e a nossa mãe estivessem aqui conosco. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, e ele está aqui presente com a gente. Então essa viagem aqui foi muito importante pela memória do nosso pai. A gente pôde percorrer 6 cidades polonesas. Então eu tenho certeza que meu pai está muito feliz porque a gente mergulhou na Polônia de verdade. Então é isso. E aqui, gente, olha, a cidade de Lublin, vou deixar aqui, ó, vou até me encostar aqui, ó, dá para encostar aqui, não tá perto da queda. A cidade de Lublin foi o mais perto que a Larissa e eu chegamos da cidade de Tarnopol. Vamos explicar para vocês. Eu mostrei em vídeos aqui das viagens de Vassoler, inclusive em Lublin, um mapa da antiga Polônia pré-Segunda Guerra Mundial, que tinha Lvov, que hoje é Lviv, na Ucrânia, que tinha Tarnopol, que é Ternópil da Ucrânia, e essas regiões pertenciam à Polônia antes da Segunda Guerra e foram tomadas depois da Segunda Guerra pela União Soviética, pela Ucrânia socialista. Então, quando o nosso avô Batista nasceu, nós não sabemos exatamente onde a nossa avó Anastácia nasceu, mas o nosso avô Władysław nasceu em 1913 em Tarnopol, que hoje é Ternópil na Ucrânia. Naquela época a Polônia não existia. Então ele fazia parte do Império, ele era um súdito do Império Tsarista, ele era um súdito do Tsar, na época ali da existência do Império Tsarista. Falava polonês e falava ucraino, como contou inclusive para um primo nosso, Glauco, um abraço para ele. Então, é uma homenagem aqui para o nosso querido e amado pai Tadeu. Degustamos a gastronomia polonesa, contamos muito sobre história, percebemos a diferença arquitetônica entre a Polônia ocidental, onde nós mais estivemos, e a Polônia oriental, né, que é aqui Lublin, onde nós estamos. Eu apostaria com vocês que muitos poloneses, quando do início mesmo da guerra na Ucrânia, talvez tenham tido bastante medo de que a Rússia pudesse fazer incursões aqui nessa região, e talvez ainda tenham, de que isso possa acontecer. Então, Larissa, que você faça uma excelente viagem de volta para o Brasil, que Deus te abençoe. Amém. E amém nós todos. Todos nós estaremos aqui esperando o seu retorno para as viagens de Vassoler em algum momento aqui em 2026. Sim, vai. Bom, até eu voltar, teremos muitos vídeos do Flávio, muitos vídeos. Já estamos chegando no vídeo número 300, então quando eu voltar, já vai estar no 350, 380, já vão ter, nossa, ou mais, né? Pode ser, pode ser que haja mais. Vamos acompanhando os próximos vídeos. Ao longo desse ano, o Flávio vai passar por muitos lugares, essa é a ideia, passar por novos países que ele já conhece, mas cidades novas de países antigos, cidades já conhecidas de países já conhecidos, para ter uma segunda vivência, que às vezes passam muitos anos, e é sempre interessante também revisitar os mesmos lugares. Então vamos continuar acompanhando esta viagem. Logo passa o inverno aqui europeu, vem o verão, e é isso, pessoal. Bom, gente, então, muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam mais esse vídeo das viagens de Vassoler.
Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo. Disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo tem a tecla Seja Membro, você pode se tornar membro humanista aqui do canal. Também tem a tecla Valeu para você fazer uma contribuição paga financeira aqui para o professor Flávio Ricardo Vassoleri. Tem o banner azul rotativo? Não, o banner não tá aqui porque não é uma aula ao vivo. Então, gente, olha, muito obrigado a todas e a todos vocês. Logo, logo a Laricinha aqui volta para encantar a todas e a todos das viagens de Vassoler. Vocês continuam comigo e nós vamos daqui de Lublin para Cracóvia. Essa lindíssima, a minha cidade favorita da Polônia. Eu gosto muito de Wrocław, moraria por lá. Gostei de Lublin, porque por ser russófilo, a cultura mais oriental de Lublin me encantou. Voltemos agora a Cracóvia e ainda temos outras cidades da Polônia. O Carlos Gorjal vai voltar quando eu estiver em Krosno. Aguardem que tem mais de Carlos Gorjal, nosso querido amigo, aqui nas viagens de Vassoler. Tá aqui para vocês, então, últimas imagens, últimas tomadas dessa linda cidade antiga de Lublin, a partir da Torre do Castelo. Tchau, Larissa. Até a próxima. Tchau, boa viagem. Tchau. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima para vocês aqui na Polônia. Nos veremos em breve. Até a próxima.